Minha família mandou uma mensagem: precisamos de espaço de você. Por favor, não entre mais em contato de jeito nenhum. Meu tio cuidou de arrumar as coisas deles. Eu só respondi: claro. Vou cancelar meus depósitos diretos logo cedo. À meia-noite já era oficial, a família tinha acabado. Meu nome é Jordan, tenho 31 anos, sou o filho mais velho, aquele que conserta a impressora nos feriados e recebe ligação quando alguém não consegue acessar o e-mail. Trabalho com folha de pagamento em uma clínica. Números não me assustam. Pessoas, um pouco. Moro em um apartamento pequeno de um quarto, guardo os recibos em pastas coloridas e compro primeiro as compras chatas, ovos, arroz, café, para não me convencer a gastar com bobagens. Na minha família, isso me torna o responsável. Em outras palavras, a carteira. No domingo à noite, fui até a casa da minha mãe porque prometi deixar uma mesa dobrável extra para a festa de aniversário da minha prima. A cozinha cheirava a detergente e frango passado do ponto. Minha irmã Tessa estava encostada no balcão com um casaco novo que não podia pagar, rolando o celular com os 2 polegares. Não esquece da transferência do aluguel, bancário, disse sem nem levantar os olhos. Coloquei a mesa no chão. Tessa, por favor, não me chama assim. Meu pai riu, como se fosse uma piada daquelas que todo mundo adora. Ah, Jay, pega leve. Você sabe que é nosso patrocinador. Patrocinador. Como se eu fosse um logotipo estampado nas costas das camisas deles. Mamãe deslizou uma assadeira para dentro do forno sem nem virar o rosto. Sua irmã vai se mudar para um lugar melhor no mês que vem. É mais seguro. Ela não consegue sozinha. Senti minha mandíbula endurecer. Nós já falamos sobre isso. Eu não vou pagar outro calção. Tessa finalmente levantou os olhos do celular. Você disse isso da última vez e acabou pagando. Não faz drama. Ela viu minha expressão e revirou os olhos. Ai, meu Deus, você vai mesmo me fazer implorar. Eu não estou te fazendo fazer nada, respondi, a voz baixa, treinada. Minha tia entrou procurando um garfo, percebeu o ar pesado entre nós, congelou por um segundo e depois fez aquele barulho de desaprovação com a língua, como se eu fosse uma criança birrenta, antes de sair. Ninguém perguntou se eu podia bancar aquilo. Ninguém perguntou se eu queria. Meu pai se aproximou. Filho, família ajuda família. Não criamos você para ser egoísta. Egoísta. A palavra bateu bem naquele ponto do meu peito que nunca cicatrizou. Empilhei pratos de papel. Não vou ter essa conversa na pia, porque vocês sabem que estão errados. Tessa retrucou, você só não gosta de ouvir como soa. Mamãe finalmente se virou, pano de prato nas mãos. Chega, Jordan. Você vai resolver o depósito. Tessa, agradece. Fiquei olhando para minha mãe. Ela disse como se já estivesse decidido, como se minha resposta nunca importasse, como se eu fosse só mais um item da lista de compras e tivesse acabado. Meu celular vibrou no balcão. O grupo da família explodia com memes da festa, emojis de confete, sorrisos de plástico. Coloquei no silencioso e voltei para a sala de jantar. Desejei feliz aniversário à minha prima, abracei 2 crianças que mal conhecia e saí antes da sobremesa. Lá fora, o ar estava úmido e frio. Sentei no carro sem ligar. Mãos no volante, testa encostada no couro, respiração embaçando o painel. Meu peito parecia ao mesmo tempo oco e barulhento. Ficava ouvindo, patrocinador, na voz do meu pai. Ficava ouvindo, diga obrigada, na voz da minha mãe. Ficava vendo o casaco da Tessa, aquele casaco brilhante que ela nunca conseguiria pagar sozinha. Pensei que, se eu fosse sábio, abaixaria a cabeça. É mais fácil. Sempre foi. Não liguei o carro. Só fiquei ouvindo meu celular vibrar contra o porta-copos de plástico. Por trás daqueles toques e da risada falsa da festa, eu sentia outra coisa crescendo. Não era raiva. Ainda não. Era mais como uma linha fina esticando cada vez mais. Sabe quando você puxa uma fita e ela fica muda e fina, prestes a arrebentar? Isso não começou na cozinha. Começou anos atrás, com uma segunda linha telefônica só para emergências. Depois, o seguro do carro até a Tessa se estabilizar.
Depois, a coroa dentária da mamãe, os pneus do caminhão do papai, a Netflix da família que virou plano de celular da família, que virou eu fingindo não ver as cobranças internacionais. Eu dizia a mim mesmo que era temporário. Estávamos nos recuperando da demissão do papai. Tessa estava entre trabalhos. As horas da mamãe tinham sido cortadas. Sempre havia um motivo. Sempre havia um novo mês. Gente de folha de pagamento vive de cronogramas. Os meus eram feios. No primeiro dia do mês, aluguel do apartamento onde meus pais temporariamente se mudaram quando disseram que a casa precisava de grandes reformas. Contas de luz e água no débito automático. Cartões de supermercado que eu fingia serem prêmios de um programa do trabalho. No dia 15, o pagamento do carro da Tessa, porque a concessionária errou nos papéis e, de alguma forma, meu nome acabou lá. Sextas-feiras, gasolina, dinheiro, pequenas transferências com recados como para as compras ou para os remédios do papai. Só que os recibos da farmácia nunca batiam, e as sacolas eram sempre de comida pronta. Cada vez que eu tentava recuar, vinha o roteiro. Mamãe, a gente não pediu para você nascer responsável. Você simplesmente é. Papai, não nos envergonhe ficando de mesquinharia. Tessa, você é obcecado por controle. É assustador. E os parentes, em coro, seus pais te criaram, agora é você quem sustenta eles. É só dinheiro. Você não vai levar nada quando morrer. Neste inverno ficou pior. Papai queria um caminhão novo antes que o velho explodisse. Essa queria se mudar para um apartamento melhor antes que o bairro virasse. Mamãe queria organizar a Páscoa como nos bons anos, o que, de algum jeito, significava que eu pagaria o buffet e as cadeiras dobráveis. Comecei a dizer não em pequenas coisas, recusei o upgrade da internet, cancelei uma assinatura que ninguém usava. A reação foi imediata e cruel. Você está virando uma dessas pessoas frias, mamãe me mandou por mensagem. Clássico Jordan, acrescentou Tessa. Só matemática, nenhum coração. Depois vieram as pequenas traições. Uma cobrança na Best Buy que não era minha. Uma conta de TV a cabo aberta com meu e-mail e uma senha que eu nunca criei. Uma confirmação de entrega para um endereço que parecia muito com o do prédio novo da Tessa. Quando perguntei, ela disse, a gente compartilha tudo. Não seja esquisito. Mamãe rebateu, não acuse sua irmã de roubo. Papai completou, se você não fosse tão duro, a gente não precisaria esconder nada. A quebra veio numa quarta-feira. Recebi uma ligação no trabalho do síndico do condomínio dos meus pais. Ele perguntou se eu queria renovar o pagamento automático por mais um ano e comentou sobre uma taxa de atraso que tinha sido perdoada porque eu era um pagador tão confiável. Ele parecia animado, como se fôssemos parceiros. Eu não sabia da taxa. Não sabia que eles tinham pulado um mês. Não sabia que meus pais tinham dito para o síndico me ligar direto se houvesse problema. Ele tinha meu número, meu e-mail de trabalho, até meu calendário. Naquela noite, fui até lá. Planejei ser calmo. Levei minha pastinha de comprovantes, como um idiota. Sentei no sofá de segunda mão, que eu tinha comprado, e disse: chega de surpresas. Se eu vou pagar alguma coisa, preciso saber o que é. A boca da mamãe se fechou num traço rígido. Estamos nos sentindo atacados. Papai cruzou os braços. Use esse tom com seus colegas de trabalho, não conosco. Tessa riu da porta. Vai mandar a fatura agora? Quer gorjeta também? Eu estou cansado, respondi. Cansado de ser o único adulto aqui. E então mamãe disse. Não foi alto, nem dramático, mas afiado bastante para me cortar por inteiro. Se é tão difícil para você fazer parte desta família, talvez não devesse ser. Não respondi. Recolhi minha pasta, voltei para casa e fiquei olhando para o teto no escuro. Na tarde seguinte, por volta das 16h10, meu celular vibrou sobre a mesa. Grupo da família. Um grande bloco cinza de texto, com marcações azuis e aquele tom educado falso que as pessoas usam quando querem te dar um soco sem deixar roxo. Precisamos de espaço de você. Por favor, não entre mais em contato de jeito nenhum. Li a mensagem 3 vezes. O ponto final depois de jeito nenhum fez algo feio na minha garganta.
3 minutos depois. Tio Rick vai nos ajudar a arrumar as coisas hoje à noite. Por favor, não torne isso estranho. Ajudar a empacotar o apartamento que eu pagava. Usando um caminhão de mudanças que provavelmente também tinha saído de mim 2 anos atrás, quando a transmissão dele quebrou. Outra mensagem. Vamos resolver as coisas sem você. É melhor assim. Fiquei olhando para a tela e senti algo se encaixar dentro de mim. Não raiva, não tristeza. Só um clique, como o último número girando em um cadeado. Digitei devagar, claro. Meus polegares pairaram. Não mandei o resto. Ainda não. Às 18h02, depois que a clínica fechou e as luzes do escritório deixaram tudo mais sem vida, enviei a segunda parte. Claro. Vou cancelar meus depósitos diretos logo cedo. A frase caiu no grupo como um copo de vidro no piso de azulejo. Visualizado por todos. Ninguém respondeu por 1 minuto inteiro. Então meu pai. O que isso quer dizer? Tirei uma foto da minha lista colorida e anexei. Mantive simples, linha por linha. Aluguel, Green Gardens, ATS, R$ 1.525 no dia 1º. Contas, City Power, City Water, média de R$ 230 por mês. Plano de celular, 4 linhas, R$ 186. Seguro do carro, Tesla Plus, Pai, R$ 214. Empréstimo dos pneus do caminhão, Pai, R$ 79. Cartões de supermercado, R$ 300 a R$ 400. Pacote de streaming, armazenamento na nuvem, academia, R$ 98. Embaixo, escrevi. Esses pagamentos acabam nas datas circuladas. Já retirei meu cartão das contas compartilhadas. Vou enviar PDFs das confirmações. Vocês têm 30 dias para transferir os contratos e serviços para seus nomes. Tessa entrou fervendo. Você é doente. Está fazendo isso para nos punir? Respondi. Estou fazendo porque vocês disseram para eu não entrar mais em contato. Estou respeitando isso. Mamãe? Não distorça nossas palavras. Nós dissemos que precisávamos de espaço da sua atitude. Sua mensagem dizia, por favor, não entre mais em contato de jeito nenhum. Estou me afastando. Isso inclui meu dinheiro. Papai. Dinheiro não é a mesma coisa que família. Dinheiro é exatamente o que vocês querem de mim. O resto vocês zombam. Os primos começaram a aparecer, aquela bolha entrou na conversa surgindo um atrás do outro, acompanhando em tempo real como se fosse entretenimento da noite. Alguns até digitaram e apagaram logo em seguida. Meu coração disparava, mas minhas mãos estavam firmes. Já tinha feito isso 1000 vezes com orçamentos e auditorias. Eu sabia como manter tudo factual. Anexei capturas de tela, o aviso de débito que o síndico nunca me contou, o comprovante da Best Buy com o endereço de entrega da Tessa, o uso do plano de telefone mostrando uma chamada internacional para a Ibiza numa noite em que eu estava em casa comendo sopa. Pare de nos humilhar, mamãe escreveu. Você fez isso quando mentiu. Respondi, cansei de ser um caixa eletrônico com rosto. Tessa, você vai se arrepender. As pessoas não esquecem a crueldade. Limites não são crueldade. Então veio a virada. Sempre vem. A raiva queimou e a manipulação deslizou por dentro. Mamãe, o que vamos fazer? A pressão do seu pai está alta. Eu não consigo dormir preocupada. Filho, eu trabalho a vida inteira e esse é o agradecimento que recebo. Tessa, não posso morar num prédio perigoso. Você vai ficar feliz se algo acontecer comigo? Respirei fundo e digitei. Espero que vocês estejam seguros e com saúde. Não estou abandonando ninguém. Estou encerrando um entrelaçamento financeiro que nos faz mal. Se quiserem ajuda para montar orçamentos ou ligar para os fornecedores para transferir as contas, eu mando instruções, mas os pagamentos param. Silêncio 1 minuto inteiro e então um toque de um nome inesperado, tio Rick. Estou aqui com eles. Vou garantir que o apartamento seja esvaziado. Vou devolver qualquer coisa que esteja no seu nome.
Tessa, não mande mensagens do meu telefone, tio. Rick de novo, é meu telefone, querida. Soltei um ar que não sabia que estava prendendo. Rick não era perfeito, mas era justo. Tinha um pequeno serviço de mudanças e sabia separar coisa de bobagem. Se ele disse que cuidaria, cuidaria. Mamãe mandou uma última cartada: se você fizer isso, está morto para mim. A frase fez meu estômago cair, mas não como antes. Não me atingiu do mesmo jeito. Só digitei. Sinto que você se sinta assim, porque é o que as pessoas dizem quando não há mais o que dizer. Virei o celular com a tela para baixo e sentei no escritório escuro até a equipe de limpeza passar com o carrinho. Minhas mãos tremiam agora, tremores tardios, a maneira que o corpo encontra o medo depois que o perigo passou. No caminho de volta para casa, pensei em voltar atrás. Pensei em mandar $100 e escrever para emergências, só para acalmar o velho reflexo. Não mandei. Destranquei meu apartamento, alimentei o gato com a pazinha azul e abri o laptop. Puxei todas as contas amarradas à minha vida e comecei a cortar cordas. Cancelar dinheiro é tedioso e brutal. Você fica preso em menus automáticos, repete o nome de solteira da sua mãe para um estranho que parece ter 12 anos, explica que vai retirar seu cartão de um plano tentando não dar detalhes demais. Anota números de confirmação em post-its porque tem medo de que, se fechar a janela, nada seja real. Comecei pelo síndico. Enviei uma notificação formal encerrando o pagamento automático em 30 dias a partir do recebimento. Copiei o e-mail dos meus pais e do tio Rick, não sou ingênuo. Pedi que o escritório tratasse qualquer questão futura apenas com os titulares do contrato. A funcionária respondeu com um emoji sorridente: foi ótimo trabalhar com você, como se estivéssemos terminando um caso agradável. As contas de luz e água foram mais fáceis. Clique, clique, remover forma de pagamento, e-mail de confirmação. O plano de celular foi o pior. A Tessa ligou enquanto eu estava em espera com a operadora, e o nome dela apareceu na tela bem em cima da musiquinha de espera. Recusei. Ligou de novo, recusei. De novo, recusei. Por fim, mandou mensagem: atende ou vou bater na sua porta. Respondi: somos 2 adultos. Coloque o plano no seu nome. Ela devolveu 40 áudios. Não ouvi nenhum. Às 21h15, o tio Rick me mandou mensagem em particular. Já embalei as coisas deles. Vou ficar alguns dias na casa da tia Carol. Encontrei 3 caixas lacradas com seu nome na etiqueta. Vou devolver. Imaginei ele embrulhando os pratos dos meus pais em cupons velhos, escrevendo com canetão nos lados das caixas, calado enquanto o drama rodava ao redor. Obrigado, respondi. Desculpa você estar no meio disso. Não estou no meio, ele escreveu. Estou nas bordas, que é onde gosto de ficar. Orgulhoso de você, garoto. Às 22h, o grupo da família explodiu como colmeia chutada. Um primo postou: isso é sério? Outro: Dorda está expondo coisas privadas. Sem classe. Minha tia Grace digitou: nunca esperávamos isso de você. Soltei uma risada curta, porque esse era justamente o ponto. Eles esperavam o contrário para sempre. A história começou. Tessa postou a foto de uma sala pela metade e legendou: é assim que o abandono se parece. Mamãe escreveu: meu filho virou as costas para nós. E vieram os coraçõezinhos, as mãozinhas rezando. Emojis como se pagassem contas. Não rebati. Fiz upload de um último PDF no grupo, uma lista organizada de recursos comunitários, auxílio para aluguel, programas de tarifa social de energia, aconselhamento financeiro gratuito, um link para uma planilha de orçamento. No final, escrevi: vocês são capazes. Sempre foram. Isso sou eu acreditando em vocês. Meu pai ligou. Deixei cair na caixa postal. Ele ligou de novo e de novo. À meia-noite, a família já tinha mudado da Fúria para a logística. Ping, ping, ping. Quem pode testar um quarto? Alguém tem um carro sobrando? Dá para colocar a mamãe no nosso plano por um tempo? Assistir da minha sala parecia ver o clima no mapa de radar em outro lugar. Uma tempestade aqui. Silêncio ali.
Então as mensagens mudaram de tom. Primo Mark, sinceramente, bom pra você. Tia Carol, em particular, eles estão aqui. Estão bem. Estão bravos. Eu entendo os dois lados. Tio Rick de novo, foto das 3 caixas com meu nome, empilhadas direitinho no caminhão dele, legenda, entrego amanhã. Fiz ovos às 0h30 porque às vezes cozinhar é o jeito de dizer ao cérebro que você sobreviveu. Comi em pé, na pia, como um bicho. Dormi 6 horas sem sonhar. De manhã, começou a campanha difamatória. Um textão da minha mãe no Facebook sobre filhos modernos sem coração. Um comentário de uma amiga da igreja que me conheceu uma vez: algumas pessoas só adoram o dinheiro. Tessa entrou ao vivo do quarto de hóspedes da tia Carol para dizer que nunca pediu luxo, só segurança. Meu pai colou no grupo da família um artigo sobre dever com os pais e escreveu: para refletir. Fechei os aplicativos e fui trabalhar. Na hora do almoço, minha colega Priya perguntou se eu estava bem porque eu encarava o celular como se fosse uma cobra. Contei a verdade em uma frase. Parei de pagar pelas coisas da minha família e eles estão furiosos. Ela sentiu, como se já tivesse ouvido aquilo antes, e me passou uma barrinha de proteína. Bom, disse. Deixa que sejam adultos. As ligações não pararam, mas começaram a mudar. Primeiro as ameaças: nunca vamos te perdoar. Depois as barganhas: só mantém o plano de celular. Em seguida, a culpa: você fez sua mãe chorar. Não respondi a nenhuma. Coloquei minha resposta num bloco de notas no celular. Não vou discutir isso por mensagem. Os pagamentos acabaram. Se quiser falar de coisas não financeiras, estou aqui. Copiei e colei como um robô até a bateria ficar vermelha. 2 dias depois, uma mudança menor. Mensagem da minha prima June: saí do grupo. Está feio. Pelo que vale, vi você carregá-los por anos. Tenho orgulho de você. Algo amoleceu atrás das minhas costelas quando li aquilo. Não era alívio, mas um espaço onde o alívio poderia pousar depois. Naquela noite, o tio Rick passou lá em casa com as caixas. Dentro da caixa do liquidificador, comprei para eles e nunca foi aberto. Um jogo de toalhas ainda no plástico. Um roteador que nunca instalaram. Pequenos e tolos símbolos de todos os meus depois ficaram encostados na porta. Ele segurava nas mãos. Eles vão ficar com raiva por muito tempo, disse. Depois vão ficar com fome. Raiva não faz jantar. Eu não quero que eles passem fome, respondi. Então não confunda comida com facilitação. Você sabe a diferença. Ele apertou os olhos. Você parece 5 quilos mais leve. Eu dormi. Confessei como se fosse um crime. A semana seguinte foi bagunçada e silenciosa na mesma medida. Conversei com o RH da clínica e finalmente me inscrevi no plano de aposentadoria com contrapartida. Sempre deixava de lado porque estava ajudando os outros. Fiz uma longa caminhada depois do trabalho sem levar o celular. Encontrei uma terapeuta e marquei consulta. Disse para Priya que não sabia o que fazer com horas livres. Ela respondeu: respira nelas. E eu respirei. Na sexta-feira, minha mãe mandou mensagem. Vamos fazer o jantar de domingo na casa da Carol. Venha e peça desculpas. Vamos seguir em frente. Escrito como uma intimação judicial. Li 2 vezes, depois uma terceira, então larguei o celular e preparei chá. Pensei em aparecer, comer frango ressecado, pedir desculpa pelo crime de fechar a torneira que eles mantinham aberta com as 2 mãos. Quase disse sim, porque o hábito é forte e a humilhação é familiar. Respondi não. Depois acrescentei: eu amo vocês. Não vou discutir dinheiro. Não vou aparecer para ser envergonhado. Ela escreveu: você está escolhendo estranhos em vez de sangue. Respondi: estou escolhendo paz. Sem resposta. Os 3 pontinhos apareceram, depois sumiram. A linha ficou silenciosa. Naquela noite, sentei no sofá com as luzes apagadas e o gato ronronando na minha perna. Não era exatamente felicidade, mas o ar ao meu redor já não zumbia.
A fita tinha estourado e não havia mais apito no ouvido, nem correria para colar de novo. Só espaço. O tipo que eles pediram, o tipo que eu finalmente tomei. Um mês depois, minha vida é menor do jeito certo. Menos notificações, menos pânicos noturnos sobre se o cartão ia recusar porque a emergência de alguém comeu meu dinheiro de mercado. Mais manhãs tranquilas em que faço café e reparo na luz do sol batendo na caneca lascada. Mais noites em que leio um livro bobo sem checar 3 grupos atrás de incêndios que não causei. Minha mãe não ligou. Meu pai mandou um e-mail dizendo: sentimos sua falta quando você não é difícil. Acho que era para ser uma piada. Tessa postou um print de um contrato de aluguel novo. Colegas de quarto, segundo andar sem elevador. A legenda dizia: fazendo tudo sozinha. E eu ri baixinho na manga, porque ótimo. Sinceramente, ótimo. Não estou fingindo que isso foi nobre. Não foi. Foi atrasado. Eu deveria ter aprendido antes que amor sem limites não é amor, é exploração. Eu deveria ter percebido em cada vez que disse sim quando meu estômago gritava não. Mas a culpa é uma tradutora esperta, faz o roubo soar como família, faz o afogamento soar como nado pelo time. Aqui está o que sei agora, escrito de forma simples para não esquecer: se você me mandar precisamos de espaço, não entre mais em contato de jeito nenhum, eu vou respeitar. E espaço inclui meu dinheiro. Se me chamar de egoísta porque parei de pagar pela vida que você planejou para si, não vou discutir. Vou deixar as palavras pesarem na sua língua até você sentir o amargor de engoli-las sem a minha ajuda. Se contar a história de um jeito que me faça parecer a vilã, tudo bem. Eu não vivo mais na sua história. Vivo na minha. O tio Rick ainda manda mensagem às vezes. Precisa de carona para a loja de ferramentas? Ou quer os ingressos extras que meu amigo me deu? Às vezes digo sim, outras não. Ele não torna nenhuma resposta pesada. Na semana passada ele escreveu: você fez algo difícil. Difícil não significa errado. Imprimi isso e colei na capa do meu caderno. Achei que me sentiria vazia sem o papel, sem a correria, sem resolver, sem pagar. Mas descobri que o oposto de ser um caixa eletrônico não é ser fria. É ser uma pessoa. Uma pessoa que compra ovos, arroz e café e senta à sua própria mesa sem pedir desculpas pela cadeira. Não estou aqui para punir ninguém. Não estou aqui para ser agradecida se um dia quiserem falar de algo que não seja uma fatura. Podemos nos encontrar num parque e alimentar pássaros como gente normal. Mas eu não devo a eles o meu pânico. Não devo a eles o meu futuro. Eu devo a mim mesmo o tipo de silêncio que não pede meu sangue em troca. Essa é toda a moral. Sem fogos de artifício, sem vingança. Só esta linha que carrego agora e não deixo mais ninguém apagar: não vou deixar que me usem.